A neve cobre prédios até o 20º andar. E agora todo mundo começa a notar. As profecias antigas estão batendo com o que estamos vendo. Número 1. O ano em que as previsões ficaram reais. Meu Deus, olha isso. A neve está no 20º andar. Não dá para ver a rua mais. Profecias antigas, que a gente achava exageradas, começaram a bater com a realidade. Uma a uma, coisas que pareciam aleatórias passaram a se alinhar. Em breve todos verão a construção do terceiro templo em Jerusalém. As previsões para este ano nunca foram reconfortantes. O mundo vai perder a gravidade por 7 segundos. A NASA sabe. E agora, elas estão acontecendo. O céu está se abrindo. 3 Atlas é a nave-mãe. Se escondam todos vocês. A realidade forçou todo mundo a encarar um fim que parecia só ficção. A agenda alienígena é tomar conta do planeta por completo. Número 2. O avião do apocalipse surgiu de novo. Um vídeo estranho começou a rodar pela internet. Parecia só mais um avião no céu, mas não era. A galera ficou em choque ao perceber que se tratava do E-4B Nightwatch, o avião do juízo final da Força Aérea dos Estados Unidos. É tipo um pentágono com asas, feito para manter o governo funcionando se o mundo for para o espaço. Literalmente. Ele apareceu perto de Washington e depois cruzou áreas públicas, algo praticamente inédito. A movimentação em campo aberto levantou muita suspeita. Gente começou a especular se aquilo era parte de uma preparação para algo gigante, como uma nova guerra mundial. Nessa hora, todo mundo começou a ligar os pontos. No Irã, os protestos gigantes estavam sendo abafados à força com internet e telefone cortados. Número 3. Maduro capturado e o mundo em alerta. Na Venezuela, tropas dos Estados Unidos teriam capturado Nicolás Maduro e o levado para Nova York no dia 3 de janeiro. O episódio gerou revolta mundial. Diante de tudo isso, as pessoas começaram a dizer: esses não são eventos isolados. São peças de um conflito global que está se desenhando. Ainda mais porque tudo começou justo quando o tal avião do juízo final apareceu nos céus. O timing não parecia nada aleatório. Número 4. A volta do zumbido russo. Logo depois, começaram a circular vídeos sobre o famoso Rádio do Apocalipse da Rússia, a estação de ondas curtas conhecida como o Zumbido. Ela estaria transmitindo de novo códigos estranhos e enigmáticos. E segundo quem acompanha há anos, sempre que isso acontece, algo grande vem aí. Especialistas da Guerra Fria dizem que essa estação pode estar ligada a sistemas antigos de comando nuclear. Qualquer transmissão repentina pode indicar que algo sério está prestes a acontecer. Teóricos começaram a ir mais fundo. Falavam em agentes adormecidos, gatilhos secretos e protocolos ocultos. A pergunta que ficou no ar não era mais o que está rolando, mas sim, será que estamos vendo uma contagem regressiva para o fim? Número 5. O alerta sombrio de Baba Vanga. Provavelmente você já ouviu esse nome antes, Baba Vanga. E quando falam dela, nunca é notícia boa. Cega desde criança, essa vidente búlgara ficou famosa por prever tragédias e eventos mundiais que depois realmente aconteceram. Diziam que ela enxergava o futuro só de encarar uma pessoa. Ao longo dos anos, fãs atribuíram a ela previsões como o tsunami de 2004 na Indonésia. Uma enorme onda cobrirá a costa cheia de gente e cidades, e tudo vai desaparecer debaixo d'água. E até a eleição de Barack Obama. O 44º presidente dos Estados Unidos será um homem afrodescendente. Todos colocarão esperança nele. Então, quando começaram a surgir citações antigas de Baba Vanga sobre o ano de 2026, a atenção foi imediata. Segundo dizem, ela teria previsto um ano repleto de guerras e destruição. Com o avião do apocalipse sobrevoando os céus e o caos estourando em várias partes do planeta, ficou difícil ignorar a coincidência. Muita coisa parecia se encaixar de maneira desconfortável demais. Número 6. A profecia esquecida de Kursk. Em 1980, Baba Vanga disse algo que ninguém entendeu na época. Kursk será coberta pela água, e o mundo inteiro chorará por ela. Todo mundo achou que ela falava da cidade russa de Kursk, mas nada aconteceu. Pelo menos até agosto de 2000, quando o submarino nuclear russo Kursk afundou no mar de Barents, com os 118 tripulantes a bordo. Na hora que o mundo recebeu a notícia, a profecia voltou à tona. O nome era o mesmo, o timing fazia sentido, e o planeta, de fato, chorou. O que aconteceu com o submarino? Eu não sei.
Depois disso, Baba Vanga deixou de ser vista como só uma vidente misteriosa. O que antes parecia vago, agora soava assustadoramente específico, e a partir daquele momento, suas outras previsões começaram a ganhar muito mais peso. Número 7. O derretimento fora de controle. Um vídeo começou a viralizar e, em questão de horas, assustou todo mundo. Cientistas estavam afirmando que as camadas de gelo da Groenlândia estavam perdendo cerca de 30 milhões de toneladas de gelo por hora. Isso mesmo, por hora, não por dia. E a situação estava muito pior do que o esperado. Muita gente logo ligou isso a mais uma previsão de Baba Vanga. Ela dizia que as calotas polares iriam derreter e cidades costeiras no mundo todo seriam inundadas. Segundo ela, isso aconteceria em 2033. Mas parece que o planeta decidiu não esperar. O nível do mar está subindo, as tempestades estão ficando mais violentas e as faixas costeiras estão em risco. O mais assustador não é o gelo em si, é a velocidade. Tá tudo acontecendo rápido demais. Como se a Terra tivesse apertado o botão de avanço rápido e esquecido como desacelerar. Número 8. O desequilíbrio da Terra. Uma das previsões mais sombrias de Baba Vanga falava sobre a Terra se desequilibrando, provocando desastres naturais em escala enorme. Não seria uma virada literal do planeta da noite para o dia, mas um processo lento de perda de estabilidade. O planeta não é perfeitamente nivelado. Gelo, oceanos e placas continentais vivem trocando de peso. Com o tempo, isso pode alterar o equilíbrio global. Pela internet, muita gente apontou que o derretimento das calotas, mudanças nas correntes marítimas e o estranho comportamento do campo magnético são sinais dessa perda de equilíbrio. E foi aí que começaram os boatos sobre bunkers. Número 9. Bunkers secretos surgem aos montes. Bilionários e líderes mundiais começaram a construir abrigos subterrâneos como se soubessem de algo grande prestes a acontecer. Não amanhã, mas em breve. E aí, ao juntar tudo, o clima fora de controle, sinais no céu, instabilidade sísmica, muita gente deixou de ver isso como simples mudança climática. Parecia preparação, e isso tornou tudo ainda mais inquietante. Número 10. Cheyenne Mountain, o bunker mais protegido dos Estados Unidos. Um dos bunkers mais importantes dos Estados Unidos está enterrado sob mais de 600 metros de granito sólido. A 7.000 pés acima do nível do mar, ele foi projetado para resistir a tudo. Desastres naturais, radiação solar, colapso magnético da Terra e eventos climáticos extremos. Lá dentro, o abrigo tem geração própria de energia, água subterrânea, estoques de comida, tecnologia preservada e agora, talvez até centros de dados com inteligência artificial. Muita gente afirma que Cheyenne Mountain nunca teve a ver com guerra nuclear, que isso era só uma desculpa. Segundo fontes internas, eles já sabiam de um grande evento geofísico desde os anos 40. E se isso for verdade, então não é uma questão de se preparar, é uma questão de se antecipar. Número 11. Um aviso velado vindo do Pentágono. As coisas ficaram ainda mais estranhas quando o ex-diretor da Força Tarefa de Fenômenos Aéreos Não Identificados do Pentágono, Luiz Elizondo, deu uma entrevista. Quando perguntaram a ele se algo grande estava prestes a acontecer, ele não negou. Você ouviu falar de algo grande chegando por aí? Sim, ouvi. Sim, estou ciente, mas não posso ter essa conversa. Ele disse que não podia comentar sobre o assunto. Mas aquele silêncio falou muito. A internet explodiu em teorias de que ele estaria se referindo ao evento geofísico e aos bunkers secretos. Não se tratava de alienígenas, nem de guerra. Era algo maior. E o fato de ele não ter dito nada tornou tudo ainda mais barulhento. Número 12. O cometa que virou nave-mãe, o céu está se abrindo. 3 Atlas é a nave-mãe. Se escondam todos vocês. Você deve ter ouvido falar do cometa Atlas, que passou relativamente perto da Terra. A maioria das pessoas nem ligou. Mas dentro de um supermercado, uma mulher desabou no chão, gritando que aquilo não era um cometa. Era uma nave-mãe vindo direto para cá. O vídeo viralizou imediatamente. Logo em seguida, lembraram que Baba Vanga também teria previsto o contato com extraterrestres para o ano de 2026. E aí ficou ainda mais esquisito. Cientistas detectaram pulsos de rádio saindo do 13-Atlas, numa frequência de 1420 MHz. Exatamente a frequência usada em buscas por sinais alienígenas. Quando o 13 Atlas chegou a 30 milhões de quilômetros de Marte,
Ele foi registrado pela câmera da sonda Mars Reconnaissance Orbiter. Para alguns, isso era um alerta. Para outros, era um anúncio de chegada. Com tanto caos rolando na Terra, ninguém achou que fosse coincidência. Parecia a última peça se encaixando. E de repente, aquela pergunta, estamos sozinhos, parou de parecer tão hipotética. Número 13. A teoria do colapso da gravidade. O mundo vai perder a gravidade por 7 segundos. A NASA sabe. Uma teoria maluca começou a circular depois que um artigo misterioso afirmou que a Terra perderia a gravidade por 7 segundos no dia 12 de agosto de 2026. O texto dizia que a NASA já sabia e estava escondendo tudo sob um projeto chamado Âncora. Um projeto chamado Projeto Âncora, que teria um orçamento de 89 bilhões de dólares. Supostamente estariam testando se a Terra sobreviveria a uma queda gravitacional causada pela passagem de um buraco negro. A internet foi a loucura. 7 segundos pode parecer pouco, mas numa escala planetária, isso significaria oceanos subindo, cidades se despedaçando e tudo que não estiver preso saindo voando. Ninguém sabe se é verdade ou pura invenção. Mas só a ideia já é assustadora. Porque se a gravidade realmente falhar, mesmo que por segundos, o estrago não seria algo do qual a humanidade poderia simplesmente se recuperar. Número 14. O plano alienígena para o planeta. Vou te contar qual é a agenda alienígena e vai soar bem familiar. Um vídeo começou a circular e assustou de verdade muita gente. Nele, um homem que dizia ter trabalhado na Área 51 afirmava que sabia de um plano alienígena e que os militares dos Estados Unidos também sabiam. Segundo ele, o objetivo era dominar completamente a Terra e reduzir drasticamente a população humana até 2029. A agenda alienígena é a tomada completa do planeta, a eliminação de 56 a 7/8 da população mundial até o ano de 2029. Sim, parecia coisa de maluco, mas as pessoas não pararam por aí. Começaram a dizer que o plano já estava em andamento de forma silenciosa. Que enquanto os mais poderosos construíam bunkers para se salvar, o resto da humanidade estava sendo deixado para trás. Teve até quem ligasse o caos no Irã e na Venezuela como parte da fase 1 do plano. E em tempos assim, só o padrão já é suficiente para deixar todo mundo apavorado. Os militares sabem disso há 45 anos e não contaram a ninguém. Número 15. A novilha vermelha e o terceiro templo. O desafio não é encontrar uma novilha vermelha qualquer. É criar uma perfeita, exatamente como descrito nos textos bíblicos. Você provavelmente já ouviu falar do ritual da novilha vermelha. Pois é, dizem que esse processo já começou. Tudo remonta à destruição do segundo templo pelos romanos. Há uma profecia que afirma que o templo será reconstruído no mesmo lugar. A ideia é que, se uma novilha vermelha perfeitamente pura for criada, ela permitirá a reconstrução do terceiro templo em Jerusalém. Durante anos, circularam rumores sobre túneis secretos sob o monte do templo. E agora, dizem que tudo isso era só preparação. Todos verão a construção do terceiro templo em Jerusalém muito em breve. Na tradição judaica, reconstruir o templo significaria a chegada do Messias. Mas, em outras interpretações, esse evento também daria início ao fim dos tempos. Então, quando surgiram notícias de que estavam prestes a começar as obras, o pânico se espalhou. Para muita gente, aquilo deixou de ser uma profecia religiosa e passou a parecer uma contagem regressiva. Uma que ninguém quer ver chegar ao zero. Todas as peças douradas que estão sendo colocadas no terceiro templo já foram construídas. Número 16. As previsões assustadoras dos Simpsons. E claro, os Simpsons não podiam ficar de fora. Um episódio da 18ª temporada mostrava Springfield sendo invadida e destruída. 3 anos depois, a cidade aparecia só em ruínas. Os fãs começaram a comparar com as tensões reais entre os Estados Unidos e o Irã. No episódio, os alienígenas dizem que invadiram porque Springfield possuía armas de destruição em massa. Pois é, essa fala soou real demais. Muita gente apontou que no mundo real os grandes conflitos sempre começam com esse tipo de justificativa. Mesmo com uma certa trégua no ar, o medo não foi embora. As pessoas pararam de ver o desenho como comédia. Passaram a encarar como um alerta. E quando você começa a ver a realidade dentro de uma piada, ela para de ser engraçada na hora. Número 17. A nevasca que virou profecia animada.
Se os Simpsons nos ensinaram algo, é que os "e se" do desenho têm o péssimo hábito de se tornar realidade. Em um episódio, Springfield é atingida por uma nevasca mortal que transforma a cidade numa terra congelada. Começa como um dia de inverno comum. Depois vem o caos, o pânico e todo mundo procurando abrigo. O nome da tempestade é banido por ser sombrio demais. Tudo parecia só mais uma loucura do desenho, até que imagens reais começaram a surgir. Especialistas alertaram que este inverno poderia ser o mais frio desde 2013. Meu Deus, olha isso! A neve está no 20º andar. Não dá para ver a rua mais. Um vídeo recente gravado em Kamchatka, na Rússia, mostra a cidade completamente soterrada por até 5 metros de neve. O transporte parou, os voos foram cancelados e as pessoas tiveram que cavar túneis para sair de casa. Recordes que duraram 146 anos foram quebrados. Assistir aquelas imagens não parecia ficção. Era como se o episódio estivesse se realizando ao vivo. Número 18. A energia nuclear no recreio. Outro episódio dos Simpsons viralizou, mas por um motivo bem estranho. Eis a usina do futuro, hoje! Mostrava uma feira de ciências infantil, onde as crianças apresentavam projetos de usinas nucleares. Era uma piada, claro. Mas ela realmente gera energia, está iluminando esta sala agora. Só que hoje, com tudo que tem acontecido, o pessoal começou a ver isso de outro jeito. Diziam que o episódio simbolizava como vários países poderiam acabar se envolvendo em uma futura guerra nuclear. E com tantos rumores sobre armas secretas e tecnologia militar oculta, aquilo parou de parecer tão absurdo. Depois da aparição do avião do juízo final, alguns começaram a achar que aquela previsão boba do desenho poderia ser a próxima da lista. E esse é o problema. Até os desenhos começaram a aparecer vazamentos de informação. Bom, basicamente eu só copiei a usina que a gente já tem. Número 19. O herói nuclear mais atrapalhado da TV. Na terceira temporada, Homer salva a cidade de um colapso nuclear na usina, por acidente, óbvio. Ele escorrega, aperta o botão errado, entra em pânico e de alguma forma evita uma tragédia. Homer, por favor, preste atenção. Este botão aqui controla o circuito de emergência. Em caso de colapso, pressione só este botão. Tudo foi feito para ser engraçado. Mas mesmo assim, fãs começaram a levar a mensagem a sério. Muita gente viu aquele episódio como um alerta direto sobre o perigo nuclear. Sim, o tom era cômico, mas outros momentos do desenho já haviam previsto coisas reais. E isso fez até os episódios mais bobos ganharem um peso que ninguém esperava. Tem que escolher um botão, um botão, um botão, um 2 feijão com arroz. Número 20. A ida a Marte que já estava desenhada. Você está se preparando para lançar a primeira missão tripulada e financiada de forma privada para Marte. Vai para Marte? Que incrível! No nosso vídeo anterior mostramos várias previsões dos Simpsons que já se tornaram realidade. E algumas já estão acontecendo agora. Número 21. O brilho misterioso de Tulsa. Tá vendo isso? Parece que está respirando. Com tanta conversa sobre o fim do mundo, o pessoal já estava no limite. Aí apareceu esse vídeo. Mostrava um brilho pulsante e constante sobre o rio Tulsa no final do dia. Era uma luz rítmica sob as nuvens, parada no céu por vários minutos. Testemunhas disseram que ela piscava de forma estranha e não lembrava nenhum fenômeno climático conhecido. Alguns disseram que era algo raro, outros que era plasma, mas a maioria achou que era um sinal vindo do alto. Com todo o medo que 2026 já tinha trazido, ninguém achou que fosse algo aleatório. Parecia uma mensagem, e fosse lá o que fosse, não parecia amigável. Tá ficando mais forte de novo. Como se estivesse empurrando por baixo das nuvens. Nunca vi o céu fazer isso antes. Número 22. A roda giratória de Vancouver. Isso tá normal para mais alguém? Em Vancouver, um morador filmou algo estranho no céu. E sim, foi de dar medo. Era uma roda brilhante gigante girando na noite. No início disseram que podia ser o sol atrás das nuvens, mas estava claramente de noite. Também não parecia a lua. Era uma luz opaca que girava devagar enquanto ele filmava. E ninguém conseguiu explicar direito. Os comentários explodiram. Muita gente achou que não era algo natural. Disseram que era um sinal de cima. Um alerta de que algo grande estava prestes a acontecer. Número 23. O clarão no céu do Brasil. Durante previsões do tempo em São Paulo e no Rio de Janeiro, algo muito estranho apareceu. Se você prestar atenção, dá para ver um feixe de luz cruzando as nuvens no céu.
No começo ninguém reparou, mas quando o vídeo viralizou, todo mundo começou a pausar, dar zoom e surtar. Alguns diziam que era um cometa, outros achavam que era um foguete. Mas ele se movia rápido demais para qualquer um dos dois. Aí surgiram as teorias mais doidas, gente dizendo que o céu estava bugando, como se a realidade estivesse perdendo a cola que segura tudo no lugar. Outro vídeo mostrou um homem focando em uma nuvem com um formato esquisito. Lá dentro, parecia ter luz se movendo, piscando, tipo uma tela de TV falhando. Ninguém sabia o que era aquilo. Uns disseram que o céu estava rachando, outros culparam humanos mexendo no clima. Mas o consenso era um só. Aquilo não parecia normal. E foi aí que todo mundo ficou desconfortável. Número 24. Impacto de metal derretido em San Antônio. Na esquina da Bandera Road com a Old Road, em San Antônio, Texas, algo inexplicável aconteceu. Uma estrutura derretida caiu em um estacionamento vazio. Ainda bem que ninguém se feriu, mas as imagens feitas por drone deixaram todo mundo em choque. O objeto parecia ser feito de metal líquido e tinha a forma da letra M. O que quer que isso seja, parece metal derretido com uma marca que lembra um M gigante. As autoridades disseram que era um meteoro, mas muita gente não acreditou. A aparência não batia com a de nenhuma rocha espacial comum. Alguns juraram que era algo extraterrestre, um sinal. E com as previsões antigas da Baba Vanga sobre contato alienígena em 2026, poucos encararam aquilo como uma simples coincidência. Um meteoro cruzou o céu e aparentemente caiu aqui neste estacionamento. Número 25. O eclipse que escureceu tudo. Todo mundo sabe que eclipses solares podem ser assustadores, mas esse foi diferente. Imagens mostraram partes dos Estados Unidos mergulhando em uma escuridão total. Num segundo era dia, no seguinte parecia que alguém desligou o sol. Isso tá muito estranho. Tá muito estranho. As pessoas ficaram em silêncio, paradas, sem acreditar no que estavam vendo. Sim, a ciência explicou o fenômeno. Mas nem todo mundo se sentiu confortável com isso. Teve quem acreditasse que era um sinal divino. Um aviso direto para que a humanidade voltasse à fé antes que fosse tarde demais. Porque quando o céu fica preto no meio do dia, não tem como não sentir que há algo maior envolvido. Isso é incrível. Meu Deus. Número 26. As duas luas do céu brasileiro. Uma mulher no Brasil olhou para o céu e congelou. Em vez de uma lua, havia duas, uma em cima da outra. Ela jurou que aquilo só podia ser um sinal do fim, e sinceramente muita gente concordou. Há quem diga que eventos estranhos no céu são presságios do apocalipse. Outros tentaram manter a calma, dizendo que era só uma ilusão, talvez um reflexo da lua verdadeira. Mas mesmo assim, ver duas luas no céu não parecia certo. E depois que você vê, não consegue mais desver. Número 27. Nevasca cor-de-rosa em pleno inverno. Um morador de Buckley, Washington, gravou algo que parecia um sonho. O céu ficou rosa brilhante. Era lindo, mas ninguém parava de se perguntar: por quê? Logo depois, alguém em Iowa registrou algo ainda mais surreal. Uma nevasca totalmente rosa. A neve, o céu, tudo com um tom rosado intenso. Especialistas explicaram que foi uma combinação rara entre a luz do pôr do sol e uma tempestade de inverno, refletindo nas nuvens e na neve. Mas online, ninguém estava convencido. Muita gente achou que a natureza estava mudando de cor de propósito. Diziam que parecia um alerta, só que disfarçado de espetáculo bonito. Número 28. A invasão dos corvos na China. Isso não era cena de filme, aconteceu de verdade em Wuhan, China. Milhares de corvos surgiram do nada e invadiram a cidade. O céu ficou preto. As ruas escureceram. As pessoas ficaram em pânico. E claro, todo mundo pensou a mesma coisa. Wuhan de novo? Alguns tentaram brincar, dizendo que não podia ser mais uma pandemia. Mas movimentos massivos de aves quase sempre são associados a desastres naturais. Especialistas alegaram que poderia ser só um fenômeno climático incomum, mas ninguém engoliu essa. Quando tantos pássaros aparecem ao mesmo tempo, a última coisa que se pensa é em coincidência. Todo mundo viu aquilo como um presságio. E quando essa ideia se instala, o medo não vai embora fácil. Número 29. O céu cortado ao meio, o céu tá quebrado, e todo mundo sente que tem algo errado. Moradores filmaram um fenômeno que parecia impossível. O céu dividido em duas partes. De um lado, azul claro. Do outro, um tom mais escuro. E no meio, uma linha reta, como se o céu tivesse sido cortado com uma faca.
As pessoas pararam de chamar isso de clima raro. Disseram que parecia um bug, como se a própria realidade estivesse falhando. Alguns ligaram ao fim dos tempos, outros só filmaram em silêncio, sem saber o que pensar. Porque depois de ver uma linha limpa atravessando o céu, não tem como fingir que aquilo foi só mais um dia estranho. E nenhuma explicação parecia suficiente. Número 30. A rachadura no céu. Depois que esse vídeo viralizou, muita gente começou a dizer que o mundo parecia mesmo o show de Truman. As imagens mostravam o que parecia ser uma rachadura real no céu azul, como se alguém tivesse dado uma martelada e deixado a fenda aberta. Atrás da rachadura havia escuridão. Quem assistiu jurava que parecia o céu descascando, se abrindo por dentro. E aí surgiram as teorias mais insanas. Teve quem dissesse que a NASA esconde a verdadeira natureza da Terra. Outros afirmaram que a verdade está prestes a ser revelada. Sim, parece loucura, mas o vídeo era inquietante. Porque se até o céu parece rachado, ninguém se sente curioso. Todo mundo se sente vulnerável. Número 31. A nuvem que iluminava o chão. Você viu aquela luz branca descendo devagar? Um vídeo estranho gravado na Flórida chamou a atenção de todo mundo. Mostrava uma nuvem brilhando à noite, e não só isso. Parecia que ela projetava uma luz enorme para baixo, como um holofote. As pessoas que filmaram não sabiam o que dizer. Uns disseram que era coisa de alienígena, outros que era um sinal de Deus, mas o consenso geral era: aquilo não era normal. Porque nuvens não iluminam o chão. E quando o céu começa a fazer coisas que não devia, a sensação que fica é de que estamos sendo observados. Aquilo é um maldito alienígena. Estava indo para o lado por muito tempo. Não pode ser meteoro. Número 32. A praia tomada por peixes. Isso não foi um ataque de piranhas, nem uma pescaria coletiva. Nas praias de Maasin, em Sarangani, nas Filipinas, milhões de peixes começaram a se jogar para fora do mar em janeiro de 2024. O chão virou prata. Não dava para ver a areia. Só peixes pulando sem parar. As pessoas ficaram ali, paradas, chocadas. Alguns disseram que era um milagre, comida caindo do céu, mas outros lembraram que os animais costumam perceber catástrofes antes dos humanos. Se isso for verdade, então essa cena não foi acaso, foi um aviso. E ninguém se sentiu pronto para o que poderia estar vindo. Número 33. As rachaduras em forma de cobra de Nova York. Uma ciclovia em Nova York ficou completamente intransitável por causa de algo que parecia saído de um filme. Rachaduras grossas e onduladas, parecendo cobras de pedra, eram saliências gigantes como cicatrizes elevadas no asfalto. As autoridades consertaram, mas elas voltaram. O que significava que o problema não era na superfície. O povo começou a chamar aquilo de o mundo invertido, igual em Stranger Things, e com tudo de estranho que tem acontecido ultimamente, isso nem parece tão absurdo assim. Algumas dessas rachaduras iam na direção do trajeto, bem no meio da pista onde se pedala. Número 34. A massa derretida sob Nova York. Em 2025, cientistas alertaram sobre uma anomalia subterrânea. Uma massa derretida com mais de 1 quilômetro de largura, se deslocando lentamente em direção a Nova York. Mas garantiram que ela só chegaria em cerca de 2 milhões de anos. Só que ninguém acreditou. 2026 parece ter um talento especial para atrair desastres. Pessoas online começaram a dizer que a massa estava se movendo mais rápido do que os cientistas admitiam. Céticos riram, dizendo que algo tão grande não passaria despercebido. Mas e se passou? E se alguém estivesse escondendo isso da gente? Número 35. A terra se abrindo na África e no México. Um fazendeiro próximo a Hermosillo, no México, gravou uma fenda gigantesca no solo. Disse que tinha vários metros de profundidade e que ninguém conseguia chegar perto porque córregos tinham se formado ao redor. As rachaduras estavam crescendo e se espalhando. Parecia que a terra estava se rasgando sozinha. Enquanto isso, no Quênia, uma rachadura colossal surgiu quase da noite para o dia. Tinha mais de 15 metros de profundidade e 20 de largura. Cientistas afirmaram que essa fenda já existia há milhares, talvez milhões, de anos. Estamos vendo uma fissura que muito provavelmente vem se formando ao longo de centenas de milhares de anos. Eles disseram que a África um dia se dividirá em duas, mas só daqui a 50 milhões de anos. Só que ver isso acontecendo agora não parece ciência. Parece o começo de algo que ninguém queria testemunhar. Na sua opinião, é evidência de que a África está se dividindo? Sim, número 36.
O solo engolindo cidades. Imagens recentes mostraram um campo esportivo na Austrália sendo engolido por um buraco enorme que apareceu praticamente do nada no dia 9 de janeiro. Moradores ficaram chocados. Poucos dias antes, outro buraco gigantesco havia surgido numa plantação na vila de Vatua, em Sumatra Ocidental. 2 países diferentes, mas o mesmo pesadelo. A terra cedendo de repente, como se estivesse oca por baixo. As pessoas começaram a perguntar por que o solo parecia estar desmoronando em tantos lugares ao mesmo tempo. O número de buracos gigantes está crescendo, e a sensação é de que o planeta está perdendo sua estrutura, centímetro por centímetro. Um dos piores casos é o da região de Konya, na Turquia, que há anos sofre com crateras tão grandes que parecem irreais. Quando o chão começa a abrir como papel rasgado, ninguém pensa em geologia, todo mundo pensa em apocalipse. Número 37. O rio que virou sangue no Peru. Esse era o rio Rímac, no Peru, perto de Lima. No começo de 2025, sua água ficou completamente vermelha. Moradores e autoridades ficaram alarmados. E como rios vermelhos aparecem em profecias do fim dos tempos, o pânico foi imediato. Muita gente viu aquilo como um sinal de que o fim estava perto. Especialistas explicaram que a coloração foi causada por rochas ricas em ferro e óxido, que estavam sendo erodidas e levadas pela água. A ciência tinha uma resposta, mas o medo não quis saber. Para muitos, aquilo não era química, era uma mensagem. Número 38. As Crônicas do Deserto. Um vídeo estranho começou a rodar pela internet. Mostrava uma nuvem gigante flutuando bem perto do chão, quase tocando a areia do deserto. Parecia algo completamente errado. Alguns disseram que era uma anomalia climática nunca antes registrada. Outros juraram que era a mãe de todas as nuvens. Uma formação raríssima que só aparece uma vez a cada muitas décadas. Seja qual for a verdade, não parecia natural. Parecia intencional. Outro vídeo surpreendente não era de um rio. Era do deserto da Arábia Saudita. Depois de um clima extremo em 2023, a areia se transformou em água corrente. Assistir aquelas imagens parecia ficção. E na hora muita gente lembrou da profecia antiga que dizia que os desertos da Arábia se tornariam verdes e ganhariam rios perto do fim dos tempos. Quando cenas como essa surgem, não é só chuva. É como se algo antigo estivesse despertando. E só esse pensamento já deixa qualquer um inquieto. Número 39. O monólito que não devia estar lá. No começo todo mundo achou que fosse montagem. O vídeo mostrava um monólito bizarro no meio do deserto da Califórnia. Parecia uma porta gigante, coberta de rostos gritando, corpos retorcidos, serpentes e um olho fechado brilhando bem no centro. Isso é bem assustador. O olho lembrava o bulbo de uma aranha com pernas afiadas em volta. Um morador decidiu ir até lá para ver se era real. E, para surpresa geral, era. A estrutura estava de pé, observando. Parecia uma porta que não devia jamais ser aberta. E aquele olho parecia prestes a piscar. Número 40. A terra vazando petróleo. Um homem no Irã foi sacar dinheiro num caixa eletrônico quando algo inacreditável aconteceu. Líquido preto começou a jorrar por entre os azulejos do chão. Ele chamou o segurança, que ficou tão perplexo quanto ele. Depois foi confirmado. Era petróleo. Petróleo real subindo do subsolo e invadindo o prédio. E só isso já é insano. Imagina a pressão necessária, a quantidade de petróleo acumulada ali embaixo. Ver aquilo irrompendo pelo chão não parecia um acidente. Parecia o planeta vazando por dentro. A essa altura, não dá mais para ignorar os sinais. Quando profecias antigas, fenômenos estranhos e decisões secretas de governos começam a se alinhar, parece que estamos assistindo a mais do que apenas coincidências. Talvez estejamos testemunhando o início de algo que ainda nem conseguimos entender. Pode ser paranoia, pode ser exagero, mas e se não for? Se tudo isso for mesmo um aviso, talvez o mais importante agora não seja ter todas as respostas, mas sim prestar atenção. Porque em um mundo onde o céu racha, o solo afunda, e até os desenhos animados acertam o futuro, ficar de olhos abertos pode ser a única preparação real que nos resta. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!